Olá, pessoal, bem-vindos à aula 4 do curso de Excel básico. Aqui é Sandra Nascimento e o assunto da aula de hoje é referência relativa e absoluta. Então, aqui eu tenho um primeiro exemplo para mostrar para vocês, onde nós temos aqui os produtos, o valor e o acréscimo, o percentual de acréscimo. Então, aqui eu quero saber o valor final. O mouse, ele custava R$ 65,00 e houve um acréscimo de 15%. Então, aqui eu quero saber quanto que é primeiro, né? 15% dos 65, para depois a gente somar com 65 e ter o valor final. Então, aqui, aquele raciocínio, né? A gente vem, coloca o igual, clica no valor, no B3, vezes os 15%. Então, B3 vezes C3. O acréscimo é de 9,75, mas na verdade isso não é o valor final, né? Nós vamos ter que pegar agora o 65 mais isso aqui. Então, eu dou 2 cliques aqui para editar a fórmula, venho aqui bem no comecinho da fórmula, clico no 65 e coloco um mais, porque é um acréscimo. Então, ele vai pegar o 65 mais aquele resultado lá, ok? Então, aqui nós vamos ter já o valor com acréscimo. Ele custava R$ 65,00, vai ficar custando R$ 74,75. Aqui para as outras linhas, como o cálculo é o mesmo, né, nós vamos ter sempre que calcular o valor com acréscimo, o valor com acréscimo, então a fórmula é a mesma. Nesse caso, a gente pode copiar a fórmula clicando 2 vezes nesse quadradinho que aparece aqui, ó, no canto inferior da célula, canto inferior direito, né? Então, basta eu voltar aqui e dar um clique duplo. Ó. Dando um clique duplo, ele já copia a fórmula para as outras linhas. Então, olhem só, aqui onde está 910, se eu clicar 2 vezes, eu vejo que ele fez, ó, o B4 mais o B4 vezes C4. Aqui embaixo tá B5 mais B5 vezes C5. Então, percebam que ele já vai alterando o número da linha, né? Aqui é a linha 7, aqui é a linha 8. Então, dá certinho, independente dos valores que estejam aqui. Esse recurso de copiar a fórmula é chamado de referência relativa. Agora, no próximo exemplo, nós vamos ver o que é uma referência absoluta. Nesse caso aqui, nós temos o mesmo exemplo, na verdade, ó, nós temos os produtos, o valor de cada um, e todos eles, nesse caso, vão ter um acréscimo, né? Eles vão sofrer um acréscimo de 15%, todos eles. Então, eu vou ter que fazer os 65 com os 15%, os 700 com os 15%, os 150 com os 15%. Então, vamos lá, aquela formulinha que nós já vimos, né? Que vocês aprenderam aí na aula 3. Então, vamos lá. Igual o valor mais, porque é um acréscimo, né? Aí eu pego o valor vezes os 15%. Aqui, aquele raciocínio, ele primeiro vai fazer a multiplicação e o que der da multiplicação ele soma com o valor. Então, aqui está R$ 74,75. Nesse caso, olha, eu vou só arrastar para vocês verem uma coisa, ó, ou clicar 2 vezes, né? Olha, vocês viram que aqui ele custava 700, continuou com 700, aqui 150, continuou com 150. Então, aqui ele já não calculou, ó, algo já deu errado a partir daqui para baixo, né? Então, vamos ver, eu vou clicar aqui 2 vezes. O que ele fez aqui? Ó? Ele pegou o B5, tudo bem, que é esse valor aqui do lado, mais o B5, vezes E3, ó. Quem é E3? Uma célula em branco, ó. Perceberam que ele mudou de linha aqui? Aqui na próxima, no caso da câmera, ele fez o B6 mais B6 vezes E4. Quem é E4? Uma célula em branco também, desceu mais uma linha, ó. Nesse outro aqui, ó, ele fez o B7, tudo bem, que é o 350, mais o B7 vezes E5. Quem é E5? Olha lá, desceu mais uma. Então, esse 15, ele tá descendo, só que ele não pode descer. Eu tenho que pegar todos esses valores aqui,
né? Vezes sempre com esse aqui, o 15%. Então, essa célula, que é a E2, né? Na nossa fórmula aqui, nós vamos ter que travar. Então, para travar, tanto faz, tá? O cursor está antes da letra E, ou depois do número, ou eu posso selecionar também, e eu dou F4 no teclado, ó. Quando eu dou F4, ele traz um cifrão, né? Antes da letra da coluna e um cifrão antes do número da linha, indicando que travou coluna e linha. Dessa forma, eu posso dar o Enter e agora sim copiar a fórmula. Agora sim, ó, se eu voltar aqui, eu vejo que ele fez o 700 com o E2. Aqui embaixo, ó, o B6 com o E2. Aqui o B7 com o E2. O B8 com o E2 e o B9 também com o E2. Então, sempre com esta célula, dessa forma ela não desce, por isso que a gente tem que travar. Ok? Bom, e aí isso é uma referência absoluta que a gente chama, tá? Essa questão de travar a célula. Mais um exemplo aqui para vocês, olha. Aqui nós temos um valor, né, os 34 aqui, e eu quero calcular aqui nesta célula, na B3, quanto que é o 34 acrescido de 2%. Aqui, quanto que é o 34 acrescido de 5%. Aqui, quanto que é o 34 acrescido de 8%. Então, sempre o 34 com todos esses aqui. Então, vamos colocar a formulinha da porcentagem aí também. Então, aqui eu faço igual o valor mais, que é um acréscimo, né? O valor vezes o 2%. Olha lá, vai dar 34,68, né? O 34 acrescido de 2%. Então, se eu arrastar essa fórmula, eu também consigo arrastar a fórmula na horizontal. Só que aqui não vale o clique duplo. Eu tenho que vir aqui e arrastar até o final, ó. Só que fazendo isso, ó, vamos analisar o que ele fez. Aqui no caso da célula C3, olha lá, ele pegou B3, que é esse aqui, vezes o C2, tudo bem. Não era isso que eu queria. Aqui, na verdade, não teria que estar B3, e sim o A3, que é o 34. Nesse outro aqui, ó, o que ele fez? Ó, ele pegou sempre o anterior, ó. Aqui ele está pegando o C3 mais o C3 vezes D2. E não é C, é o A3, né? Aqui, ó, ele pegou o D3, que é o anterior, ó, mais D3 vezes D2. E não é D3, é A3. Então, ele está mudando de coluna, né? Então, nesse caso, na hora que eu arrasto a fórmula na horizontal, A3 vira B3, vira C3, vira D3. Então, nesse caso, eu tenho que travar essa célula A3, tá? Para ela nunca deixar de ser A3. Então, aqui eu venho nesse primeiro, dou um F4, e aqui também dou um F4. Travei lá a coluna, a célula inteira, né? Coluna e linha. Feito isso, eu venho aqui novamente e copio novamente a fórmula. Agora sim, ó, todos estão fazendo o cálculo da porcentagem com o A3, ó. A3 vezes C2, A3 vezes D2, A3 vezes E2 e A3 vezes F2. Então, aqui nós temos um caso também de referência absoluta. E aqui nós terminamos a nossa aula 4.